Nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco sobre a ferramenta HTTPX e como ela pode ser útil para enumerar subdomínios, DNS, pelo status code de forma bem mais eficiente e rápida. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o David, pesquisador de segurança, hacker ético, bug hunter e analista de inteligência de ameaças OSINT. Atualmente, eu possuo mais de 29 certificações, dentre elas as principais fundamentais como a NDE, EHE e DFE. Em sequência, será realizado um total de 5 videoaulas, sendo que este é o primeiro e na última aula, a aula bônus, vou mostrar como podemos escrever um script para realizar uma automatização completa de Recon, já indo para análise de vulnerabilidades. Dentre as ferramentas apresentadas estão inclusos o HTTPX, GAL, SubZ e SubFinder, e no último vídeo, um script criado por mim. Bora começar então, tá? Eu vou explicar um pouco sobre o HTTPX. Ele é uma ferramenta projetada para realizar varreduras em URLs e fornecer informações sobre o status e outras características das respostas HTTP. Ele realiza essa tarefa usando várias técnicas e verificações para determinar o status das URLs. Ele vai usar um concorrente assíncrono. O HTTPX ele é construído em um entorno do conceito de operações concorrentes e assíncronas. Isso significa que pode realizar várias solicitações simultaneamente, o que é eficiente para uma varredura rápida. Depois, ele vai fazer uma varredura de portos de detecção HTTP e HTTPS. No caso, o HTTP seria o TLS e o HTTPS seria o certificado SSL. O HTTPX ele vai verificar as portas padrão 80 para o HTTP e a 443 para o HTTPS e determinar automaticamente se uma URL deve ser acessada usando HTTP ou HTTPS com base na porta. Depois ele vai enviar um envio de solicitações HTTP. Para cada URL, o HTTPX vai enviar solicitações HTTP para o servidor correspondente e aguardar a resposta. Depois, na análise da resposta, ele vai ver as respostas recebidas, né, para determinar o código de status e depois pegar o código de status 200 e se ele identificar o código de status 200, ele vai enviar uma resposta bem sucedida e salvar na output, enquanto outros códigos de status podem indicar problemas como redirecionamentos, erros do servidor e etc. Depois ele também vai usar uma detecção de redirecionamentos. Além do código de status, o HTTPX também trata redirecionamentos de códigos 3xx, ou seja, ele vai filtrar códigos que tenha 3 alguma outra coisa, tá? Seguidamente, simultaneamente. Ele segue o redirecionamento automaticamente e verifica o código de final status para determinar se a URL de destino está ativa. Depois ele vai pegar o timeout configuráveis. Né? O HTTPX ele vai permitir configurar alguns timeouts para solicitações, que vai definir o período máximo que a ferramenta espera por uma resposta do servidor. Isso ajuda a evitar que a varredura fique presa em URLs que não respondem. Então, basicamente, se ele analisar um site, por exemplo, e esse site ele demorar para responder, ele já vai identificar que é um site que está fechado, com uma porta fechada, né? E não vai fechar o handshake ali para o status 200, status code, e vai passar para o próximo DNS, se tiver na lista, tá? Depois ele vai fazer uma filtragem de saída estruturada. Ele vai fornecer opções para filtrar os resultados com base em critérios específicos, como código de status, e além disso, a saída pode ser estruturada para facilitar a análise, incluindo informações como o método HTTP usado, o tempo de resposta, entre outros. Bora lá então, pessoal. Eu vou abrir aqui meu terminal. Eu vou entrar em modo sudo, tá bom? Vocês vão dar um sudo sudo. Vai digitar a sua senha. Se for o sistema operacional Kali, é Kali mesmo, tá bom? E aqui eu já separei um tutorialzinho, tá? O que acontece? Normalmente, eu já quero deixar claro, tá? Por que eu não vou exportar a instalação com GoPath? Porque eu quero usar essa metodologia de invocação da ferramenta para o nosso script bônus final das aulas, tá? Então vocês já vão entender já já. Primeiramente, nós vamos dar um sudo, tá? apt install golang go, tá bom? Por que vamos dar um golang go? O HTTPX ele é uma ferramenta que foi desenvolvida na linguagem Go, a famosa ferramenta, a famosa linguagem de programação aí do Google, tá bom? Então, nós vamos precisar instalar a linguagem de programação Go, tá? Para isso, basta dar o Go, ele já faz parte da suite do repositório do acervo significativo do Kali Linux. Para isso, basta você dar um golang Go, tá bom?
Aqui eu já instalei, então ele não vai precisar, tá? Detalhe, antes de instalar qualquer linguagem de programação ou qualquer outra atualização, sempre dê um sudo apt update, ok? Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos acessar a página, o site do repositório do HTTPX. Eu vou abrir meu browser e aqui eu vou colar o link para acessar o repositório. Dentro do repositório, nós temos a descrição da ferramenta aqui, incluindo a instrução de instalação. No caso, essa daqui. Nós vamos copiar o caminho do path da instalação dele daqui. Então, eu vou dar um go install -v github project discover httpx cmd httpx @latest. O que acontece, tá? Eu não vou fazer isso porque eu já instalei a ferramenta. Vocês vão instalar normalmente, tá bom? Prosseguindo então, depois de realizarmos a instalação, nós vamos, basicamente eu vou mostrar, tá? Eu tenho uma lista de subdomínios, eu vou mostrar como ela funciona. Ó, essa lista de subdomínios eu coletei esses subdomínios através da enumeração de DNS com o Subfinder, que será a nossa próxima aula, tá? Mas para esse fim aqui, não importa, tá bom? O objetivo aqui é mostrar como que funciona. Eu tenho uma lista de DNS de subdomínios e eu vou precisar analisar o status code de cada subdomínio para não ter que ficar testando manualmente se cada URL é válida, como foi explicado. Para isso, o HTTPX ele ajuda bastante. Por quê? Porque, olha só, eu vou precisar só passar aqui o subdomínio, eu vou mesclar o meu comando com o pipe, o cat, tá? E eu vou acessar o diretório da instalação do HTTPX, que normalmente está em Go, bin HTTPX. Para executar a ferramenta, eu vou dar um ponto barra, e é aqui que o pessoal poderia ficar confuso. Por que eu não simplesmente exporto com o GoPath? Novamente, eu vou usar essa linha de comando no futuro. Então, eu já quero, deixando mais preparado para deixar mais dinâmico o script, eu vou deixar ele assim, tá? Eu vou passar a flag dois pontos, ou dash dash, tá? Hyphen. Dois pontos não, perdão. Vou passar os hyphens, dois hyphens aqui, e vou digitar modo silent. O modo silent do HTTPX, ele basicamente vai deixar todas as requisições mais silenciosas e não vai pingar tanto, assim como o modo PN do Nmap, tá bom? Feito isso, eu vou precisar passar uma output. Se eu não passar uma saída aqui, ele vai listar todos os resultados aqui para mim no prompt, tá? Na shell. Eu não quero. Eu quero que ele dê um output, por exemplo, para HTTPX, para não ter que ficar copiando e colando depois, tá? .txt. Eu vou passar e depois eu vou querer dar uma análise nessa output httpx. .txt. Olha o que vai acontecer. Eu vou dar enter, tá? Repare que aqui embaixo ele já criou o arquivo, ele está analisando. Vamos aguardar um momento. E perfeito, ele terminou a análise e ele já deu outro catch aqui para mim para abrir o arquivo. Perceba que a lista diminuiu, mas por que isso aconteceu? Porque justamente ele filtrou todas as URLs, todos os domínios que estavam ativos e que não estavam. Se eu der um wcat no subdomínio, perceba que ele vai ter 62 linhas. Se eu der um wc na output do HTTPX, perceba que vai ter 24. Então foi pela metade de subdomínios que estavam ativos e que não estavam. Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu dar um clear, vou dar um wc, melhor ainda, vou dar um cat no subdomínio. Eu vou pegar esse domínio NS2 que não estava disponível no outro subdomínio. Eu vou pegar, vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar
meu output do HTTPX e olha a diferença, tá? Ele não tem o domínio S2 que eu tinha inserido. Eu vou colar em s2habibs.com, tá? E ó, perceba que ele não vai carregar. Olha a latência, tá? Agora, se eu pego um domínio ativo daqui, por exemplo, painel Habibs, provavelmente pode ser que ele me retorne a aplicação. E olha só, nós encontramos até mesmo o painel de login do Habibs, tá? Um agente malicioso, se explora isso daqui, né? Poderia até tentar comprometer, tentar um XSS, um SQL Injection, um CSRF, SSRF, ou até mesmo clonar a página para fazer engajamento de engenharia social, phishing, né, as páginas de phishing, e por aí vai, são vários tipos de ataques, até mesmo buffer overflow, por exemplo. Esse não é o foco, tá? Mas é só um exemplo. E é assim que funciona basicamente o HTTPX, tá bom? Ele é uma ferramenta simples, a instalação é bem simples também. Eu não diria tão simples assim, é mais simples no sentido de instalação, mais complexa no sentido de execução, tá? Pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu vou deixar a descrição um pouco mais detalhada aqui embaixo do vídeo, tá bom? Do script, do roteiro. Vou ficando por aqui. Eu sou o David. Até o próximo vídeo. Fui.